e, de quebra, mandou uns recadinhos à classe política às vésperas de se lançar na disputa pelo 4º mandato. Se lançar oficialmente, né? Porque em pré-campanha ele já está faz tempo. Tá tudo lá na coluna do nosso Eduardo Gayer, no site do SBT News. Lula abriu o jantar ao som de Disparada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros. A escolha da música, além de dialogar com a trajetória pessoal do presidente, que é nascido no sertão, remete também ao período de enfrentamento à ditadura militar. Segundo relatos, Lula chegou a cobrar a equipe pela demora em colocar a música, arrancando risos dos presentes. Ao ouvir a canção, o presidente se emocionou. Na leitura de aliados, o gesto sinaliza o tom que deve marcar a campanha. Um discurso antissistema, mesmo ocupando o cargo de chefe de Estado, apoiado na investigação da Polícia Federal contra grandes nomes do sistema financeiro. Na sequência, foram tocadas Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores e um samba-enredo sobre o próprio Lula, previsto para o Carnaval de 2026, reforçando o clima já eleitoral do encontro com deputados. E, entrando nesse clima de carnaval, o presidente Lula vai acompanhar, durante o carnaval deste ano, o desfile da Acadêmicos de Niterói, que leva a sua biografia para Sapucaí. A visita ocorre sob forte segurança e críticas por repasses de 12 milhões de reais às escolas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Fernando Neisser, que é professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, a quem eu dou meu boa tarde e agradeço muito pela presença. Professor, muito obrigada por participar do Poder Expresso. Professor, eu acho que a pergunta que se coloca aqui é muito simples, tem até questionamentos no Congresso sobre isso. O fato da Acadêmicos de Niterói homenagear o presidente Lula, que é candidato à reeleição, num ano eleitoral, é propaganda antecipada? Boa tarde, Raquel. É sempre um prazer, uma alegria falar com você. Raquel, não é propaganda eleitoral antecipada nos termos da legislação eleitoral e da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. A nossa legislação, ela permite que as pessoas falem de política fora do período das eleições, que as pessoas falem da existência, inclusive, de candidaturas, de propostas, de projetos. O que ela não permite é que se faça um chamado ao eleitor, à eleitora, uma menção direta às eleições daquele ano. Não precisa ser necessariamente um pedido explícito de voto, mas alguma outra expressão que tenha um sentido equivalente. Por exemplo, nos vemos nas urnas, em outubro conto com o seu apoio, se eu tiver o seu apoio, estarei aqui de novo ano que vem. Enfim, frases assemelhadas a essas, mas que tenham um sentido claro para qualquer pessoa que escute, que é um chamado ao voto, são ilegais antes de 15 de agosto e podem levar à aplicação de uma multa. A mera exposição pública de uma pessoa, seja no carnaval, seja em qualquer outro ambiente, não configura propaganda eleitoral antecipada ilegal. Mesmo com financiamento público para as escolas de samba? Mesmo com financiamento público, Raquel, até porque o financiamento público não muda a natureza de ser ou não uma propaganda eleitoral antecipada. O que importa é o conteúdo dela. A discussão sobre o financiamento público seria outra. Seria se há um uso indevido de recursos públicos no fato de que um presidente da República é homenageado por uma escola de samba. E aqui, eu pondero, Raquel, que o governo federal, há muitos anos, dá apoio às escolas de samba de forma homogênea, de forma uniforme, quer dizer, não dá mais apoio a uma escola que escolha determinado samba-enredo do que a outra que faça uma escolha diferente. E ao mesmo tempo em que seria completamente absurdo e ilegal que o governo dissesse que só vai ganhar dinheiro a escola que escolher determinado samba-enredo, ele também não pode dizer que uma escola que escolheu um samba-enredo não vai receber dinheiro, seja esse samba-enredo uma homenagem a quem quer que seja. Há uma liberdade artística e cultural aqui que não pode estar sujeita à pressão financeira por parte de patrocínio. O governo federal há muitos anos faz isso, não mudou essa prática para esse ano. Então, confesso que, apesar de ser inusitado, apesar de ser algo que a gente não vê toda hora, claro,
mas não vejo ilegalidade aqui. O que vai ser importante analisar vai ser o dia do desfile em si. Porque se a letra do samba enredo não traz nenhum chamado ao voto, nenhum pedido de voto, é preciso ver como é que vão ser as alegorias, como é que vão ser os carros alegóricos, como é que vão ser as fantasias, quais vão ser os gritos que vão ser entoados pela agremiação durante a passagem pela Marquês de Sapucaí. Eventualmente, se nesse momento você tiver um chamado, uma menção expressa às eleições, ao voto, aí você pode ter a configuração da propaganda eleitoral antecipada. Mas, nesse momento, me parece que a escola se cercou dos cuidados jurídicos necessários para tocar num tema sensível, né, nesse vespeiro, e tem cumprido a legislação. Vou chamar o Ranier Bragon para participar da nossa conversa, professor. Oi, professor, boa tarde, obrigado pela entrevista. Eu lembro que em eleições anteriores, naqueles episódios de divulgação de outdoor, com a imagem do então candidato Jair Bolsonaro, do então presidente Jair Bolsonaro, a campanha do ex-presidente ou do então presidente na reeleição argumentava que aquilo era feito de forma pulverizada por apoiadores sem conhecimento, participação ou estímulo da campanha. Nesse caso, se no dia do desfile, como o senhor citou, houver alguma coisa que se configure como campanha antecipada, o prejuízo, mesmo que não haja participação do presidente da República ou de alguém que vá compor sua campanha, a punição, ela vai para a campanha, vai para o presidente, vai para a escola? Como que é feita essa análise? Renê, normalmente a Justiça Eleitoral ela não se importa para quem foi responsável por um determinado ato de propaganda eleitoral antecipada ilegal para a aplicação da multa. Ela aplica tanto a quem fez aquele ato, quanto a quem foi beneficiado por aquele ato, até para evitar, né, que uma pré-candidatura terceirize esses atos de pré-campanha ilegal para se afastar do risco de multa. Então, é normal, quando você tem uma conduta ilegal, por exemplo, um outdoor que tenha um conteúdo explicitamente mencionando as eleições, ou uma distribuição de camisetas que tenha menções das eleições, em que você puna tanto quem você flagrar fazendo esse ato, ou quem custeou isso, como aquela pessoa que vai ser beneficiada lá na frente por essa propaganda. Professor, Vitória Abel também tem uma pergunta para o senhor. Professor, a minha dúvida é em relação se esse desfile pode, de alguma forma, sofrer uma mudança imposta judicialmente antes dele acontecer, ou se isso poderia ser uma censura prévia, porque justamente a gente tem a senadora Damares Alves, que entrou no Ministério Público Eleitoral contra esse samba enredo. Se o Ministério Público recomendar algum tipo de modificação, ou se a Justiça Eleitoral perceber que, de fato, pode ser uma propaganda eleitoral antecipada antes do desfile, é possível que algo aconteça? Vitória, sempre é possível. Veja, há conhecimento de que já existe representação eleitoral apresentada perante o TSE por um partido político, apontando que seria uma propaganda eleitoral antecipada e pedindo, inclusive, uma liminar, um pedido de tutela antecipada para proibir o presidente Lula de estar presente, para proibir a escola de samba de tocar jingles de eleições anteriores do presidente Lula. Não há, até agora, nenhuma decisão da ministra relatora, houve o sorteio, a ministra Vera é a ministra relatora no TSE dessa representação. Isso atrai para ela a competência de outras representações que eventualmente sejam ajuizadas até lá, seja por outros partidos, federações ou até mesmo pelo Ministério Público Eleitoral. Então, se houver uma decisão da Justiça, sem dúvida nenhuma, as partes envolvidas devem cumprir, sob pena não só de multa, mas de crime de desobediência. E, de outro lado, uma recomendação eventual do Ministério Público, ela tem esse caráter de mera recomendação. Pode ou não ser seguida, e se não for seguida, o Ministério Público entender que existiu uma ilegalidade, o Ministério Público, claro, proporia posteriormente uma ação pedindo a aplicação de uma sanção, de uma multa. Professor, o senhor mencionou, né, a questão de tocar jingles anteriores, de campanhas anteriores do Lula. No samba enredo da escola, tem exatamente um trecho que relembra aquele jingle famosíssimo do presidente, que é olê, olê, olá, lulá, lulá.
Isso não seria um chamamento indireto ao voto? Não, porque você está falando do passado, Raquel. O que exige a legislação eleitoral é que você faça um chamamento ao futuro, para que as pessoas votem agora. O fato de você tocar jingles de 89, de 94, de 98, isso é irrelevante do ponto de vista jurídico eleitoral. O que não se pode é tocar um jingle agora que vai ser usado na eleição de 2026, que fale sobre a ida às urnas em 2026. A menção a eleições passadas, a vitórias ou a derrotas que o presidente Lula teve em eleições passadas, até esse jingle é um jingle de uma eleição que ele perdeu, não configura propaganda eleitoral antecipada. E, professor... A gente tem que entender, Raquel, só uma coisa, claro, que a gente tinha uma crítica muito grande no Brasil quando a gente tinha uma legislação muito estrita sobre propaganda eleitoral antecipada. E a gente sentia falta de mais liberdade. A imprensa reclamava muito que não se podia falar de campanha. Parecia que as campanhas brotavam do nada depois do registro de candidatura. Em 2015, o Congresso Nacional optou por fazer uma flexibilização disso e permitir não só que a sociedade discuta, mas que, inclusive, pré-candidatos e pré-candidatas, nesse momento que nós estamos agora, se apresentem como candidatos, digam que serão candidatos, falem sobre as suas propostas. Quer dizer, a gente hoje tem uma legislação mais liberal sobre isso. Pode parecer um pouco estranho que uma situação como essa não configure propaganda eleitoral antecipada, mas é porque houve, 9 anos atrás, 10 anos atrás, uma opção do Congresso Nacional por ter uma legislação mais garantista e mais liberal. E, professor, para a gente encerrar, se houver alguma menção negativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou a outros candidatos, o filho dele, por exemplo, já que se Flávio for candidato, Jair Bolsonaro vai ser uma referência óbvia ao filho Flávio, isso pode configurar uma campanha negativa aos candidatos de oposição? A mera menção negativa, não. Mas se essa menção negativa tiver também um conteúdo de sentido equivalente ao não vote, aí você tem. Então, por exemplo, fulano nunca mais. Fulano nunca mais é uma expressão que se dirige a nunca mais vote no fulano, que esse fulano nunca mais seja eleito. Essa expressão pode, sim, configurar propaganda eleitoral antecipada ilegal negativa. Então, a regra é a mesma. Você precisa ter um chamado para o futuro. Você simplesmente criticar alguém pelo que fez no passado ou pelo que está fazendo no presente não configura propaganda eleitoral antecipada negativa. Isso também é uma questão de liberdade de expressão, Raquel, fundamentalmente para proteger as oposições, porque é natural que quem mais recebe críticas no momento pré-eleitoral é o governo, é quem está na gestão e, portanto, é criticado. Se as críticas a quem está no governo e vai concorrer fossem consideradas propaganda antecipada ilegal, você teria uma blindagem impedindo que a sociedade debatesse isso e criticasse isso. Então, eu acho que é saudável que a gente tenha caminhado para uma legislação mais flexível nesse ponto. Quero agradecer muito ao professor Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso nessa tarde. Eu que agradeço. Raquel, Renier, Vitória, um prazer sempre conversar com vocês. Obrigada, professor.